Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Décio Salles, sou professor de matemática do campus, e hoje a gente vai ter aqui uma resolução de questões, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, do Bom e Velho Enem. Eu trouxe alguns materiais aqui, algumas questões de exames passados para a gente discutir com uma ligeira variedade de assuntos, para a gente não ficar atrelado a um só. Então, a gente vai iniciar aqui com um dos temas mais cobrados no Enem, que é a parte de interpretação de gráfico, né, a boa parte de estatística. Estatística é o conteúdo mais cobrado no Enem, né, é onde tem o maior percentual de questões cobradas. Então a gente vai iniciar aqui pela questão de número 1 do Enem de 2013, que diz o seguinte: deseja-se postar cartas não comerciais, sendo duas delas de 100 gramas, três de 200 gramas e uma de 300 gramas. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. Pergunta: o valor gasto em reais para postar essas cartas é de... Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho um gráfico, daqui é uma questão clássica de interpretação de gráfico, que aqui no eixo horizontal eu tenho a massa da carta em questão, e aqui eu tenho o custo por essa carta. Observe que aqui eu tenho não todos os possíveis pesos dessa carta, mas sim eu tenho intervalos. Como assim, Odécio, intervalos? Se uma carta tiver entre 0 e 50 gramas, o preço médio dela é de 80 centavos. Se eu tenho uma entre 50 e 100 gramas, 1,70. Se eu vou bem aqui para esse intervalo, vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? Sim. Então, aqui entre 200 e 250 gramas, se eu projeto aqui, está algo em torno de R$ 3,10. Então, veja bem, eu quero duas cartas com 100 gramas, três cartas com 200 gramas e uma com 150 gramas. Então, basta que eu saia procurando os intervalos de valor de cada carta desse. Então, eu tenho aqui duas cartas de 100 gramas. Se eu olhar aqui, 100 gramas vale 1,70. Se eu tenho duas cartas, será duas vezes 1,70. Eu tenho três cartas de 200 gramas. Quando eu olho aqui 200 gramas, e vou ver aqui o valor no outro eixo, dá 2,65. Se são três, então é 3 vezes 2,65. E por último, eu tenho uma carta de 350 gramas. 350 gramas, o valor estipulado para ela é de R$ 4. Então, fazendo essas contas, estou vendo aqui, a sinalização das setas, 100 gramas a 1,70, 200 gramas a 2,65, 350 gramas a R$ 4. Portanto, o total vai ser 2 vezes 1,70, mais 3 vezes 2,65, mais uma vez R$ 4, que vai dar para a gente um total de R$ 15,35. Portanto, a alternativa correta é o item D. Tranquilo, gente? Deu para entender essa questão? Sim. Ok. Deu. Então, nem tudo no Enem são questões difíceis. Mas essa daí é uma das que cai mais na prova de matemática, que é simples interpretação de gráficos e tabelas. Ok? E uma operaçãozinha aqui básica de aritmética. Próximo problema. Uma questão do Enem de 2014, também sobre interpretação de gráficos e tabelas. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre os números de doadores e os números de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte.
Então a gente tem aí o quadro de taxa de doação de sangue, onde eu tenho as regiões, né, Nordeste, Norte, o número de doadores, o número de habitantes, e aqui, nessa coluna, a relação entre doadores e habitantes, né, a relação percentual. Continuando o enunciado, os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. Pergunta: as regiões brasileiras onde foram identificadas as campanhas na época são. Então veja, pessoal, esse nosso quadro aqui, ele diz que o Nordeste tem uma taxa de doação de 1,5. O Norte, 1,5. Sudeste, 1,9. Centro-Oeste, 2,6. Sul, 2,5. E esse total diz respeito ao Brasil como um todo, levando em consideração todas as suas regiões, ok? E a taxa do Brasil está, em média, 1,9. E segundo o último parágrafo do meu enunciado, a campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. Então, será intensificada a campanha naquelas regiões que estão igual ou abaixo da média do Brasil, ou seja, da média total. Se a gente olha para a nossa planilha, o total está em 1,9. As regiões que vão ser intensificadas são aquelas que têm de 1,9 para baixo. Se a gente olhar para a nossa planilha, que regiões são essas? Que estão com percentual igual ou menor do que 1,9? Sul não é, porque está 2,5. Centro-Oeste não é, porque está 2,6. O Sudeste entra, porque está igual à média nacional. O Norte e o Nordeste também entram, porque estão abaixo. Correto? Sendo assim, aqui, ó, indicadas as setas vermelhas, o que o problema pede, né? Menor ou igual à média do país. A média do país está aqui, ó, nessa seta em azul, 1,9. Os que estão menor são 1,5 e o que está igual também 1,9. Portanto, as regiões que vão ser intensificadas são Nordeste, Norte e Sudeste. Alternativa correta é item B de bola. E aí, moçada, tranquila essa solução também? Sim. Tranquilo. Próximo problema. Outro gráfico, se a gente for observar, ó, a gente aqui está se deparando com os principais estilos de gráfico que são adotados no Enem. Esse primeiro aqui é o famoso gráfico cartesiano, que é o que tem os eixos x e y, né, horizontal e vertical. O outro tipo é o tipo tabela simples, aquela tabela com o que a gente chama de tabela matricial, né? Parece muito aquelas matrizes que a gente estuda lá no A2. E esse outro gráfico aqui é o gráfico que a gente chama de pictograma. Ok? Ou simplesmente é gráfico de seta. Então, questão aí no Enem de 2015 nos diz: o gráfico mostra a variação percentual do valor do Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil, por trimestre, em relação ao trimestre anterior. Então está aqui o nosso gráfico. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve maior produto interno bruto, maior valor de produto interno bruto, foi o... Então vamos lá, vamos olhar aqui para o nosso gráfico. Observe que o que a gente está que observar aqui é a variação percentual do valor do PIB. Quando eu falo variação, pessoal, não é apenas o valor sinalizado.
Sempre que eu falar de variação, é o que você tem menos o que você tinha. É aquela mesma ideia lá da física. Quando você estuda variação de espaço, variação de tempo, variação de temperatura, o tal delta S, delta T. Quando eu falo de variação, é o final menos o inicial, e não o valor isolado sozinho. Ok? Então, quando eu falo, por exemplo, na variação daqui, ó, do 0,75 para o 1,1, eu não estou falando só do 1,1, não estou falando só do 0,75. E sim, eu estou falando da variação entre eles. O quanto cresceu ou, dependendo do caso, o quanto diminuiu. Observe que de 0,75 para 1,1, eu tive aqui um crescimento no PIB. Mas se você for olhar aqui, entre o segundo trimestre de 2010 e o terceiro trimestre também de 2010, ó, se vocês olham essas duas faixas, eu tinha 1,59 e eu vou para 0,39. Então essa variação com certeza não vai ser mais uma variação positiva, né? Como houve uma queda, essa variação será negativa. Então, pelo enunciado, eu quero saber o trimestre em que o Brasil teve o maior valor de PIB. Então vamos pensar aqui na nossa solução. Se a gente observa o gráfico, né, observamos no gráfico que do segundo trimestre de 2009 até o primeiro trimestre de 2011 não teve, né, nenhuma variação percentual negativa. Vamos olhar isso daqui no gráfico, ó. Segundo trimestre de 2009. Segundo trimestre 2009. Até o primeiro trimestre de 2011. Então, o que eu tenho aqui, ó, segundo trimestre de 2009 até o primeiro trimestre de 2011. Não houve nenhuma variação percentual negativa. Observe, todas as variações aqui são positivas, né? Por mais que tenha uma boa decaída aqui do segundo trimestre de 2009 até o terceiro trimestre de 2010, ainda assim foi tudo positivo. A única variação negativa aqui foi no primeiro trimestre de 2009, que teve menos 1,92. Só ocorre variação negativa no primeiro trimestre de 2009. Assim, o maior valor do PIB se dará no último trimestre analisado, ou seja, no primeiro trimestre de 2011. Portanto, a alternativa correta é o item E. Ficou claro, pessoal, essa solução aqui? Sim. Ok. Então veja que isso daqui não é difícil de você interpretar. As questões de estatística do Enem, elas não são difíceis de você interpretar. Porque você tem que olhar para o gráfico, entender o que o enunciado traz e buscar a informação que já está lá. Pouquíssimas vezes você tem conta para fazer. É mais interpretar a situação problema e coletar ou no enunciado ou no gráfico dado a informação que é pedida. Ok? E é um dos temas mais cobrados no Enem. Se vocês já tiverem visto a estatística dos conteúdos que mais são cobrados, a parte de razão, proporção e porcentagem, juntamente com estatística, são as mais cobradas ano a ano. Quarta questão. O quadro apresenta a ordem de colocação dos 6 primeiros países em um dia na disputa das Olimpíadas. A ordenação é feita de acordo com a quantidade de medalhas de ouro, de prata e de bronze, respectivamente. Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, Deus o livre defenda. Qual a posição ocupada por esse país? Se bom que seria até bom, né? A gente teria o Papa e o Messi. Não seria de todo mal, não, mas deixa eles cair na escala. Bom, então veja bem. Pelo enunciado, os países são classificados aqui de acordo com a quantidade de medalhas de ouro,
depois pela quantidade de medalhas de prata e, por fim, pela quantidade de medalhas de bronze. Se você observar aqui a diferença da Itália para o Brasil, eles empatam nas medalhas, né, de ouro, mas a Itália tem mais pratas, por mais que, no total, haja a mesma quantidade. Então, imagine que o Brasil e a Argentina se reunissem e se formassem um único país. Então, Brasil e Argentina agora são um país só. Quantos ouros a gente teria? 3 vindo da Argentina, 2 vindo do Brasil, nós teríamos 5. Então, a gente passaria da França, né? E empataria com os Estados Unidos. Então, o que ia nos desempatar dos Estados Unidos seria o próximo, que seria a quantidade de medalhas de prata. Bom, na Argentina nós temos 2 pratas, no Brasil 5 pratas, daria um total de 7. Se comparado com os Estados Unidos, nós empataríamos de novo. Então, o desempate seria no bronze. A Argentina tem 2 bronzes, o Brasil tem 3 bronzes, isso totaliza 5. Se comparado com os Estados Unidos, que só tem 4, nós ganharíamos também. Nesse caso, nós ganharíamos. Então, essa hipotética nação, formada pela união da Argentina com o Brasil, ficaria em segundo lugar nessa classificação, só perdendo para a China, que teria uma quantidade maior de medalhas de ouro. Ok? Então, a nossa solução, se somarmos as medalhas de Brasil e Argentina, são 5 ouros, 7 pratas, 5 bronzes. Teríamos um total de 17 medalhas. E como o critério é ouro, prata e bronze, o país unificado ficaria em segundo lugar, pois tem mais medalhas de bronze do que os Estados Unidos. Alternativa correta, item B. Tranquilo, gente, esse problema? Deu para entender aí como é que a gente fez a leitura e interpretação dos dados contidos nessa tabela? Tranquila essa Sim. solução? Sim. Tranquilo. Vamos nós. Quinto problema. Outro gráfico muito comum para a gente ver no Enem é o famoso gráfico de barras. Esse daqui é o famoso gráfico misto de barras. Porque observe que eu tenho o plano cartesiano, né? Eixo horizontal, eixo vertical. E ao invés de eu ter simplesmente os valores ligados pelaquele pontilhado, parecido com a nossa primeira questão, nós temos agora as barras indicando o comportamento de cada um desses. Pelo nosso enunciado, a diretoria de uma empresa de alimentos resolve apresentar para seus acionistas uma proposta de novo produto. Nessa reunião, foram apresentadas as notas médias dadas por um grupo de consumidores que experimentaram um novo produto e 2 produtos similares concorrentes. Então, a gente tem aqui o seguinte. Aqui foi avaliado a forma, a textura, a cor, o tamanho, o sabor e o odor. O que foi proposto como novo produto é esse mais escuro. O concorrente similar, mais claro, é o concorrente A, e o concorrente um pouco mais acinzentado é o concorrente B. Então aqui, ó, se você olha para a forma, está aqui o que o produto proposto atingiu, um pouco mais de 8. O A, menos que ele, mas também aqui na casa do 8. E esse último mais acinzentado, um pouco melhor do que o A, mas um pouco inferior a esse preto que foi o proposto. E assim também em estrutura, em textura, em cor e tamanho, em sabor e em odor. A característica que dá a maior vantagem relativa ao produto oposto e que pode ser usada pela diretoria para iniciar a sua produção é. Então veja só, eu tenho aqui a característica da forma, da textura,
da cor, do tamanho, do sabor e do odor. Visualmente, em qual dessas 6 classificações esse produto proposto, que é o produto que está na cor preta, se destaca mais do que os seus concorrentes e que ele pode ser usado como incentivo? Observe aqui que na forma o cinza está bem perto dele. Na textura, você nem pode usar, porque ele perde dos dois na prática. Não, perde desse do meio. A cor também não é uma boa ideia, porque o outro produto empata com ele. No tamanho, os 3 empatam. No sabor, você vê que ele tem um leve destaque com relação aos outros que estão empatados. E no odor, ele ganha, mas com uma margem um pouquinho menor. Então, se a gente faz a leitura de cada uma dessas regiões, onde visualmente o seu produto preto mais se destaca, é no sabor, correto? Portanto, ao posicionarmos as setas no gráfico, né, a gente tem essas setas aí, a gente elimina a textura porque o produto A teve o melhor resultado, elimina cor porque o A teve o mesmo resultado, foi isso que a gente já conversou, elimina também o tamanho porque todos têm o mesmo tamanho. Então, ao observarmos as setas do sabor, notamos que elas oferecem uma maior vantagem para o produto proposto, que é esse produto que está sinalizado de preto. Portanto, a alternativa correta é o item D. A melhor característica que esse novo produto tem, aparentemente, é o seu sabor, se comparado com os outros dois. A alternativa correta é item D. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aqui esse gráfico de barras mistas? Sim. Show. Questão 6, o famoso gráfico convencional, né, que vocês chamam de física de gráfico de oscilação, ou gráfico de onda. Questão 6 do Enem de 2016. Em um exame, foi feito o monitoramento dos níveis de 2 substâncias presentes, A e B, na corrente sanguínea de uma pessoa durante um período de 24 horas, conforme o resultado apresentado na figura. Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas substâncias, determinando que, para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes em que o nível de A e de B foram iguais, porém maiores do que o nível mínimo da substância A durante o período da duração da dieta. Considere que o padrão apresentado no resultado do exame, no período analisado, se repita para os dias subsequentes. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal será igual a... Então, olha só, gente. Eu tenho aqui, em preto, o comportamento da substância A, desse preto mais escuro, né, mais espesso. Eu tenho aqui, um pouco mais abaixo, o comportamento da substância B. E aqui, segundo o enunciado, eu preciso que o parâmetro tenha o seguinte comportamento. Ele é dado pelo número de vezes em que os níveis de A e B forem iguais, porém maiores do que o nível mínimo da substância A. Pessoal, observem que eu tenho aqui, ó, essa retinha pontilhado, né? Observe que essa reta paralela ao eixo do X no pontilhado, ela bate justamente na parte mais baixa da substância A, que é essa substância aqui, ó, que vem mais por cima. Então, o que eu quero é o número de interseções, né? O número de vezes que os níveis A e B forem iguais. Ou seja, que essa curva que representa o A encontre essa curva que representa o B. Mas eu só posso usar
quando os valores forem maiores do que o mínimo da substância A. Ou seja, se elas se encontrassem um pouco mais para baixo, não serviria para a gente. Elas só podem, esses encontros, ó, tem um encontro bem aqui, tem um encontro bem aqui, 2, outro encontro aqui, ó, 3, outro encontro bem aqui, 4. Desses 4, eu só posso levar em consideração aqueles que forem maiores do que o nível mínimo do A. O nível mínimo do A está bem aqui, ó. Então, ó, esse primeiro pode ser levado em consideração, onde as duas se cruzam? Pode, porque ele está mais alto do que o mínimo de A. Então, esse primeiro aqui pode. Esse segundo aqui, que é o outro ponto de encontro, ele pode ser levado em consideração? Esse daqui em particular não pode, porque ele está coincidindo com o mínimo do A. E eu só posso levar em consideração maiores do que o nível mínimo de A. Esse daqui eu posso levar em consideração, porque está mais alto. Esse daqui eu não posso levar em consideração. Então, na prática, eu só posso levar em consideração 2, correto? Agora, veja só o nosso enunciado. No nosso enunciado eu tenho 2 aqui, não tenho? Aí tu olha para o gráfico e vê que somente 2 marcações satisfazem o que o problema quer. Aí você se sente aqui, ó, se coçando para marcar o item C. Mas veja só o que é pedido para você. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal. Ou seja, eu tenho que levar em consideração os 7 dias da semana. E esse daqui, ó, é o comportamento de 24 horas. Ou seja, o comportamento de um dia. E eu tenho que levar em consideração o comportamento de 7. Se em um dia eu tenho 2, para 7 dias eu vou ter 7 vezes 2. Ou seja, eu terei 14. 14. Correto. E aí, cuidado, porque isso daqui pode lhe pegar desprevenido, né? Então, pela nossa solução, ó, encontramos 2 pontos comuns acima do mínimo da substância A. Como são 7 dias, que é a semana que o enunciado fala, já que a sua dieta é semanal, eu tenho 2 vezes 7, que é um total de 14. Portanto, a alternativa correta é o item E. Tranquilo, pessoal? Sim. Observe que além do 2 aqui, o sujeito podia achar que poderia ser 28, né? Porque ele conta, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, como ele não vê o 4 no gabarito, aí ele pensa, semanal. Então, 7 vezes 4, 28. Aí, bumba, se queima no item A. Ou então se queima no item C. Então, aqui, 2 detalhes importantes. Um, no próprio enunciado, onde se fala que tem que ser maior do que o nível mínimo, e outro no comando, que é na pergunta que realmente é feita. Que aí tem que ser levado em consideração uma dieta semanal. E não essa daqui que é uma dieta diária, que é uma dieta no período de 24 horas. Tá bom? Então, por mais que as questões sejam fáceis, observem bem tanto o enunciado, que é onde você tem as informações sobre o problema, como também no comando, que é a pergunta propriamente dita. Vez por outra, o Enem traz essas casquinhas de banana para a gente. É fácil, mas sempre atento. Tranquilo? Próximo problema. Depois eu vou deixar esses slides lá naquele grupo lá do Classroom para vocês, tá? Para que depois vocês possam ter acesso aos enunciados lá, para que vocês quiserem ver com calma depois. Enem de 2017. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Tá aqui. A típica questão de física, né? Lá do A1, de movimento retilíneo uniforme, por exemplo.
que não é retilíneo uniforme, porque a velocidade ela muda, né? E se a velocidade muda, significa que existe um fator chamado aceleração ocorrendo no movimento. Então, esse gráfico não é um gráfico de um movimento retilíneo uniforme, né? A velocidade não é constante durante todo o tempo. Mas, enfim. Pergunta: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então, durante quanto tempo, né? Durante quantos minutos esse móvel, né, esse veículo permaneceu imóvel, permaneceu parado? Vamos pensar. Aqui, no intervalo de zero, aqui, ó, 0, 2, 4, 6. É claro que esses que não estão marcados são os números ímpares, né? Ele aqui sinalizou apenas os pares, mas é claro que aqui é o 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos pensar. Do 0 ao 1, essa minha linha ela ficou paralela. Ou seja, a velocidade aqui não mudou. Suposto que a velocidade aqui não mudou, apesar daqui ter um erro conceitual, né? O fato da velocidade não ter mudado não significa necessariamente que esteve parado. Ele poderia estar apenas com velocidade constante, né? Mas eu tenho aqui, ó, de 0 a 1, ele esteve parado. De 1 a 2, ó, a velocidade aumentou. De 2 até 3, a velocidade diminuiu, porque está caindo. De 3 até 4, ó, não mudou nada. Então aqui provavelmente ele esteve parado. De 4 a 5, a velocidade aumentou. De 5 a 6, despencou. De 6 a 8, ficou constante também. E de 8 até 10, a velocidade aumentou. Ok? Então vamos aí ver quantos minutos ele permaneceu imóvel. Velocidade maior do que zero. Velocidade maior do que zero. Nesse intervalo, velocidade igual a zero. Então, se a gente for observar durante todo o percurso, o período no qual provavelmente ele esteve parado foi no intervalo de 6 a 8 minutos, que é esse intervalo aqui, ó. Portanto, ele ficou algo em torno de 2 minutos parados. Cuja alternativa correta é o item C. Odécio, por que esse pedaço aqui não é considerado? Porque se você observar, ó, a velocidade dele aqui está batendo, ó, acima do zero. Então ele não estava parado, ele tinha velocidade positiva. Nesse pedaço aqui, ó, a velocidade dele também é positiva, porque está acima do zero. Nesse pedaço aqui, de 6 a 8, ele está exatamente em cima do zero. Ó. Olha aqui o zero. Esse percurso dele, de 6 a 8 minutos, está exatamente em cima do zero. Então, é mais provável que nesse intervalo ele estivesse, de fato, imóvel, né? Tivesse realmente parado. Se foi de 6 a 8 minutos, então ele passou 2 minutos parados. Portanto, a alternativa correta é item C. Tranquilo, gente? Deu para compreender aí? Tranquilo? Pessoal, vocês ainda me ouvem? Ou o Meet caiu? Sim. Tranquilo. Questão 8. Do Enem de 2018. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil imóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades. Desde os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011.
no Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A, nos anos representados no gráfico, foi de... Então, olha só, gente. Aqui eu tenho, por esse iconográfico, Odécio, por que tu chama esse gráfico de iconográfico? Porque, na prática, ele é um gráfico cartesiano, onde na horizontal tem o número de carros, na vertical tem o ano, mas você vê que onde tem número de carros, não tem número. Tem um carrinho simbolizando a quantidade de 2014, 2 carrinhos em 2015 e 5 carrinhos em 2016. Obviamente, esses carrinhos devem representar uma determinada quantidade. Então, se aqui, por exemplo, fossem 5 mil, aqui seriam 10 mil, porque são 2, e aqui seriam 25 mil, pois são 5. E agora, como é que a gente faz para mensurar, para ter uma ideia do quanto seria o valor médio de cada carrinho desse? Bom, segundo o enunciado, a expansão, né, também se verificou. A marca A, que é essa marca que a gente está observando, ela expandiu as suas vendas no ano de 2016. De fato, 2015 eram 2, 2016 eram 5. Então, um aumento considerável, superando em 360 unidades as vendas de 2015. Então, em 2015, eu vendi uma certa quantidade. Em 2016, eu vendi 360 a mais. Então, como é que eu faço para transformar isso daqui numa situação numérica? Observe que em 2015 eu tinha 2. Em 2016, eu tenho 5. Ou seja, o que eu aumentei de 2015 para 2016 foram esses 3 carrinhos. E segundo o problema, esse excedente, ou seja, o que eu vendi a mais, foram justamente 360 unidades. Ou seja, os 3 carrinhos juntos são 360 unidades. Ou seja, cada carrinho desse é 120. Assim, dividindo 360 por 3, dá 120, que é o valor unitário, né, de cada figura. Então, aqui é 120, cada carrinho desse é 120. Então, em 2014, 120. Em 2015, como são 2 vezes 120, que dá 240. E os 5 carrinhos aqui de cima, 5 vezes 120, que dá um total de 600. Então, agora a gente já sabe, numericamente, o que foi vendido em cada ano. 120 em 2014, 240 em 2015 e 600 em 2016. Tranquilo? O que nos é pedido é a média anual. Ora, se a gente levar em consideração todos os carrinhos, ao todo são 8 carros, cada carro representando em torno de 120 vendas, 8 vezes 120, nesses 3 anos, foram vendidos 960 carros. A média é só pegar o total e dividir, né? Como são 3 anos em consideração, pegando os 960 carros que foram vendidos ao todo e dividindo igualmente pelos 3 anos em consideração, 960 dividido por 3 dá uma média de 320 carros por ano. Dando como alternativa correta o item D. Tranquilo, pessoal? Solução clara aí para todo mundo? Sim. Bacana. Bom, então essas foram as primeiras questões que eu trouxe para vocês, que são questões do conteúdo de estatística. A outra parte da nossa aula
já não diz mais respeito à parte de estatística, mas sim à parte de função do segundo grau. A gente não vai fazer todas, por questões de tempo mesmo, mas outro assunto que cai muito é a parte de equação e de função, tanto do primeiro como do segundo grau. Então, aqui só uma revisão geral sobre o que a gente precisa lembrar. A gente sabe que é muita coisa, mas para a prova não precisa daquilo tudo. Então, o que é que eu preciso saber? Não esquecer jamais para o Enem, quando o assunto é função do segundo grau. Primeira coisa, lembrar que ela sempre tem essa cara. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, ela sempre é portadora de um x ao quadrado aqui. Onde o a, o b e o c são chamados coeficientes. Lembrando, pessoal, que esse a ele é sempre diferente de zero. Ou seja, para eu considerar a função como sendo uma função do segundo grau, eu preciso necessariamente que apareça x ao quadrado. Ok? O que eu tenho como principais características são o gráfico de uma função do segundo grau sempre tem esse formato aqui, seja para cima ou para baixo, que é o que nós chamamos de parábola. Então, esse gráfico aqui meio arqueado é a parábola e ele é o gráfico da função do segundo grau. Essa parábola, ela tanto pode ser voltada para cima, se o A for positivo, como ela também pode ser voltada para baixo, se o A for negativo. Outra coisa que a gente não pode esquecer jamais é a famosa fórmula de Bhaskara, que é o que resolve a equação do segundo grau, né? Que encontra os nossos amigos x' e x duas linhas, que são conhecidas como raízes da sua função, ok? Da sua equação, no caso. E outra coisa que a gente não deve esquecer são as famosas coordenadas do vértice. O vértice, pessoal, é ou o ponto mais baixo, se ela tiver com concavidade voltada para cima, ou o ponto mais alto, se ela tiver com cavidade voltada para baixo. Então, o vértice é o que nós chamamos de ponto de mínimo, se ela tiver voltada para cima, ou máximo, se ela tiver voltada para baixo. E aí tem essas duas fórmulas aqui, né? Para você determinar. O x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí vamos ver, né? Isso daqui nem precisa, foi só uma frescura. Vamos ver como é que na prática isso é cobrado lá no Enem. Como é que aparecem as questões sobre função do segundo grau. Questão do Enem de 2018. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Admita um sistema de coordenadas XY em que, no eixo vertical Y, está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância, ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150, 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 00 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é. Isso é um enunciado um enunciado que bem mais parece física do que matemática, né? Se nessa hora o cara não lembrasse de função de segundo grau, mas lembrasse de movimento balístico, que é aquele assunto lá da física, da parte de mecânica, do A1, poderia resolver também e você chegaria no resultado. Mas imagine que na hora é mais fácil lembrar de matemática do que de física, e você vai tentar fazer usando matemática. Bom,
Veja, gente, que esse percurso que esse projétil faz, ele é arqueado, né? Ou seja, ele se assemelha a um formato de parábola. Então eu sei que se isso daqui é uma parábola, a minha questão é sobre uma função de segundo grau. Bom, como é que eu vou conseguir transformar isso daqui numa situação para usar aquela fórmula da parábola? Veja só que é a minha solução. Ó. Os pontos dados na questão são esses, né? 0, 0, que é onde o projétil cai. 150, 0, que é o ponto onde o canhão se encontra. E o outro é o vértice, que é exatamente, ó, nesse passo aqui, quando fala que a altura máxima atingida em relação ao solo é 25 metros. Então, ó, o máximo que ele sobe é 25 metros, como está representado aqui. Odécio, beleza. Aqui nesse eixo, que é a altura, que é o eixo Y, saquei que é 25. Mas de onde é que veio o abençoado do 75? Aí tu pensa, ó, você disparou aqui o projétil, pá, ele sobe metade do caminho, desce metade do caminho. Então, se ao todo, de onde ele saiu até onde ele chegou, pela nossa figura, são 150, então ele foi subir no 75, foi descer no 75. Beleza? Por isso que as coordenadas aqui são 75 na horizontal, que foi o quanto ele percorreu, e 25 na vertical, que foi quantos metros ele subiu ao todo até chegar no seu máximo e começar a cair. Tranquilo, gente? Essa era a interpretação que a gente precisava fazer pela figura. E aí, a gente vai usar aquela equação da parábola, né? A equação da parábola, como a gente viu, ela é ax quadrado mais bx mais c. Como o ponto, pessoal, aqui é um ponto 0, 0, isso daqui é uma dica boa para facilitar a vida de vocês na hora da prova, sempre que aparecer um 0, 0, nessas situações de parábola, você elimina o c. Odécio, por que eu tenho que eliminar o c? Porque sempre que eu passo pela origem, que é o ponto 0, 0, de imediato o c vira 0. Se o c vira 0, o que era ax quadrado mais bx mais c, fica só ax quadrado mais bx, porque o c é desconsiderado. Então, sempre que o meu projétil, que o meu movimento, que qualquer coisa na minha questão passe pela origem, passe pelo ponto 0, 0 na minha parábola, eu posso descartar de imediato o c e fazer o c igual a 0. Beleza? Ajuda muito na vida da gente. Portanto, a gente vai pegar agora esses dois pontos. O ponto 150, 0 e o ponto 75, 25. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Onde tiver x aqui, eu vou trocar primeiro por 150 e onde tiver y, eu vou substituir por 0. Porque se vocês lembrarem, toda vez que eu tenho um ponto, todo ponto tem duas coordenadas. Um é a variável x e o outro é a variável y. Nesse caso, se é 150 e 0, 150 vai ser a coordenada x, 0 vai ser a coordenada y. Tranquilo? Então, quando eu substituo, coloco y igual a 0, coloco x igual a 150, eu chego nessa equaçãozinha aqui. Se eu faço a mesma coisa com o outro ponto, que agora é 75 e 25, o 75 vai ser o x, o 25 vai ser o y. Então vai ficar ó, o y valendo 25 e o x valendo 75. E aí você faz esse mundaral de conta, que a gente não vai fazer aqui passo a passo, né? Mas está aqui, ó, toda passo a passo bonitinha, para quando vocês estiverem lá depois olhando. Qualquer dúvida vocês podem perguntar depois, lá no Classroom, que eu tiro a dúvida de vocês. E aí eu vou descobrir que o verdadeiro valor de A é menos 1 sobre 225, e o verdadeiro valor de B
é 150 sobre 225. E aí, quando eu pego esses verdadeiros valores de A e de B e substituo no meu problema, eu vou encontrá-los na alternativa E, o 225 ó, e o 150. Portanto, a alternativa correta para esse nosso caso é a alternativa E. Dúvida, gente, nesse problema? Apesar de muita conta e muita interpretação? Tranquilo? Ok. Vamos aqui para o nosso último probleminha. Questão do Enem de 2017. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbatas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbatas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbata, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então tá aqui a figura, né, da obra lá, que está na Lagoa da Pampulha, e está aqui ela ampliada com, né, valores hipotéticos, né? 5, 4 e 3. A pergunta é, qual a medida da altura H em metros indicada na figura 2? Ou seja, qual é a altura total dessa abóbata sinalizada na figura? Bom, pessoal, obviamente, o formato dessa abóbata é uma parábola, com concavidade voltada para baixo. A altura é justamente o máximo que a minha parábola consegue subir. Então, encontrar a altura é encontrar o máximo que essa função do segundo grau consegue atingir. Se eu olho para cá, quais são os pontos que eu consigo observar? Se eu imagino que esse aqui é o meio da parábola, que é o 0, 0, então, daqui para cá é 5 metros, e daqui para trás também são 5 metros. Então, aqui eu tenho dois pontos, que são os dois extremos da parábola, com relação ao eixo do x, que vai do 0 ao 5 e do 0 ao menos 5. Odécio, por que tu está adotando aqui menos 5? Ora, se aqui é o 0, tudo que é para frente é positivo, tudo que é para trás é negativo. Por isso que se eu adoto esse ponto aqui como 0, se eu ando 5 para frente, isso daqui me dá o ponto 5 e 0. E se eu ando para trás, dá o ponto menos 5 e 0. É por isso que eu estou adotando aqui no meu sistema o menos 5. Porque quando eu me desloco para a direita, eu vou 5 unidades para frente, então eu adoto aqui 5 positivo. Agora, se eu viesse para trás, 5 unidades para a esquerda, e aí eu adoto o 5 negativo. Só por uma questão de referencial. E o outro ponto que eu posso adotar aqui é justamente esse. Observe que bem aqui, esse ponto está em cima da parábola, onde eu estou aqui destacando o meu mouse. E nesse ponto, eu andei na horizontal do 0 até o 4, então aqui está batendo 4, e quando eu me projeto para cima, são 3 metros. Então, quando eu ando 4 na horizontal, eu subo 3 na vertical. Desculpa. Portanto, o ponto que melhor representa esse modelo é o ponto de coordenadas 4 e 3. Pois eu me desloco 4 na horizontal e 3 na vertical. Ok? E aí, gente, outra saída muito bacana para casos como esse é você usar essa fórmula aqui, y igual a
x menos x0, aliás, perdão, y igual a x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Isso daqui é a conhecida forma fatorada da função de segundo grau, onde o x' e o x duas linhas são justamente as raízes da minha função. Odécio, por que é importante aqui eu usar a função? Será que eu podia pegar esses mesmos pontos aqui e usar a mesma ideia que tu usou na outra? Usar ax ao quadrado mais bx mais c? Pode usar, tranquilo. Você vai chegar exatamente no mesmo resultado que eu cheguei. Eu optei por usar essa daqui para mostrar para vocês uma saída diferente. Mas se vocês quisessem usar o mesmo raciocínio da questão anterior, usar ax ao quadrado mais bx mais c, não tinha problema algum, você chegaria na mesma coisa. Ok? Vou usar essa daqui. Esse a eu não sei quem é, que é o coeficiente lá, mas o x' e o x duas linhas eu sei. Um é o 5 e o outro é o menos 5, porque são justamente os pontos nos quais a minha parábola corta a minha horizontal. O x' e o x duas linhas sempre são os valores onde a minha parábola vai cortar a minha horizontal. Então eu cortei aqui no 5 positivo, cortei aqui no 5 negativo, por isso que aqui, ó, no x' e no x duas linhas, está o 5 positivo e o 5 negativo. Tranquilo? E aí só me faltava descobrir o A. E aí o A, ele pode ser descoberto através desse ponto aqui, ó. O ponto de coordenadas 4 e 3. Basta eu pegar e substituir o x por 4, porque o primeiro valor é sempre o valor de x, e substituir o y por 3, já que o segundo valor sempre é o valor de y. Ok? Então, substituindo o ponto de coordenadas 4 e 3, o y vai ser 3, tá aqui. O A continua, que é quem eu quero substituir, né, que é quem eu quero encontrar. O X vale 4, então 4 mais 5, e aqui 4 menos 5. Quando você fizer essas continhas, você descobre que o A vale menos um terço. E aí, para descobrir quem é o Y é essa altura toda aqui, né? Ó. É o Y do vértice. E aqui no comecinho, ó, tem uma fórmula para Y do vértice. Menos delta sobre 4A. Eu acho que eu só esqueci, gente, de colocar quem era a fórmula do delta, né? Todo mundo lembra aí de cabeça quem é o delta da equação de segundo grau? Que a gente vê lá no nono ano e depois vê lá no A1, no primeiro ano. Qual é a formulazinha do delta? Lembrando, o delta a gente calcula como? B ao quadrado menos 4AC, correto? B ao quadrado menos 4AC. Quando você faz essa continha e depois substitui na fórmula, você descobre que o H vai valer 25 sobre 3, 25 terços. Portanto, alternativa correta, item D de dado. A altura máxima nessa obra arquitetônica aqui do Niemeyer vale 25 terços. Tranquilo, pessoal? Deu para compreender aqui a ideia desse problema? Como foi que eu peguei esse desenho, que não é necessariamente um gráfico, e imaginando que tem aqui, ó, um sisteminha de coordenadas cortando pelo meio, eu consegui descobrir as coordenadas dos pontos? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Pois não. Pois pronto, galera. Então já são 8 e 6, né? Dentro do que a gente vinha esperado. Lógico, tinha outros problemas aqui, ainda pensando nisso, mas eu vou deixar para vocês darem uma olhada. E aí, qualquer coisa, quando a gente tiver um outro momento, eu posso retomar desse slide para frente e depois fazer de outro tópico. Ok? Então, no mais, eu agradeço aí a presença de todos que puderam estar aqui hoje participando.
Vou disponibilizar esse material e fico à vontade aí para qualquer coisa, ok? Uma boa noite para todos, bons estudos e até a próxima.